estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Josiane e essa é minha colega professora Rosane. E hoje estamos aqui para conversar com vocês sobre comunicação humana em diferentes linguagens. Vocês já pensaram em como é importante o fato de nós nos comunicarmos? Desde a antiguidade, as pessoas buscam formas de se comunicar melhor. A comunicação, ela serve para expressar sentimentos, dúvidas, incertezas, histórias. Ela é muito importante. E a comunicação, ela é diferente do que é uma informação. Informação vem lá de dentro. Eu informo uma ação. Na informação, eu apenas estou informando. Já na comunicação, aí é bem diferente. Na comunicação, eu comunico uma ação. E nessa comunicação, é necessário que eu receba uma resposta, um feedback, a gente fala, uma resposta do que eu falei. Eu interajo com outras pessoas, o que não acontece na informação. Você já pensou como o mundo ficaria tão diferente, né, professora Rosane, se não houvesse a comunicação? Com certeza. Então, a comunicação, a gente se comunica com outro ser humano, ou com uma pessoa, ou com várias pessoas. Importante lembrar também que para que haja comunicação, é fundamental que haja também alguns elementos da comunicação. E para que isso ocorra, é necessário que tenha o emissor, que sou eu que estou transmitindo a mensagem, o receptor e a mensagem, afinal, que eu quero transmitir. Vamos dar um exemplo a vocês, professora Rosane. Estamos aqui transmitindo a aula. Se lá no final da aula você concluir as tarefas que nós vamos solicitar durante a aula e levar para a sua professora na escola ou mostrar para alguém ou, enfim, que você registre a sua atividade em casa, vai haver a comunicação. Não é isso mesmo, sim, professora Rosane? A essência da palavra comunicação se traduz em tornar comum. É através do ato de se comunicar que os seres humanos podem expressar seus sentimentos, pensamentos e obter respostas, ou seja, se relacionar com o meio em que vivem. Comunicação é a arte de ser entendido. A comunicação se dá por meio de várias linguagens. A comunicação verbal é aquela que é representada por fala ou palavras. Então, sempre que a gente tiver palavras, é a comunicação verbal. Um exemplo é quando a gente deixa um bilhetinho para outra pessoa, ou quando a gente escreve um WhatsApp, ou quando a gente manda um e-mail, ou nas próprias rodas de conversa. Aí se dá a comunicação verbal. A comunicação não verbal, ou a linguagem não verbal, é aquela que é determinada por símbolos, gestos, expressões faciais, né? Um exemplo bem usado ultimamente são os emojis. Muitas vezes a gente manda mensagem para uma pessoa e nem escreve, só colocam os rostinhos lá e eles já dizem o que a gente está sentindo, né? Outra bem importante é a comunicação verbal e não verbal. É a linguagem que se utiliza de símbolos e palavras também, como acontece nos gibis, nas capas de revista, nas propagandas, nas placas de trânsito. Então, é a linguagem que se utiliza de uma imagem e uma palavra. Às vezes, a imagem vem para ilustrar a palavra, às vezes, a palavra vem para ilustrar a imagem. Não podemos também deixar de falar sobre Libras, a língua brasileira de sinais, utilizadas pelas pessoas com surdez. Ela é muito importante, não é só gestualização, mas é uma língua valorizada, uma língua brasileira importante para as pessoas com problemas de surdez.
Então vamos lá, professor Hélio. Olá, tudo bem com vocês, alunos? Estou sentindo muita saudade de vocês. O meu nome é Hélio, eu já sou intérprete de Libras já há 15 anos e estou me sentindo muito feliz junto com vocês. Hoje eu vim aqui para explicar alguns sinais em Libras para vocês. Vamos começar? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada, legal, bom, chato, ruim. Esses são alguns sinais em Libra para vocês aprenderem. Ótimo? Então, hoje eu vim aqui explicar sobre a importância de ter o intérprete na sociedade, porque é por causa do intérprete que tem a comunicação com outras finalidades. Então também eu quero agradecer a todos os surdos e também quem sabe a linguagem de sinais. Muito obrigado. Vamos ver se vocês entenderam? A tarefa de hoje é refletir sobre as imagens que nós vamos mostrar. Para isso, eu preciso que vocês peguem uma folha de papel, pode ser de caderno, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, o que for para vocês registrarem. Eu vou deixar um tempinho para vocês pegarem esse material. Peguem a folha que vocês separaram aí, dobrem ao meio, lá pontinha com pontinha, né? E façam a marcação. Agora vocês vão dobrar ao meio novamente, faz a marcação e quando a gente abrir, vão ter 4 espaços, certo? Então agora vocês vão observar essa imagem que nós vamos colocar aí para vocês. Olhem a imagem, observem as cores, as expressões faciais, os objetos, roupas, o fundo da imagem, o clima. Pensem em quais sensações, quais emoções, quais lembranças essa imagem pode trazer para vocês. Registre no primeiro quadro da folha que vocês dobraram o que essa imagem está trazendo para vocês. Vocês podem registrar através de palavras, frases ou desenho. Esta imagem é chamada de Retirantes. É um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1944 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O painel é um óleo sobre tela e tem 1,90 m de altura por 1,80 m de largura. Faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e retrata uma família de retirantes, pessoas que se retiram de uma região para outra em busca de condições melhores de vida.
Observem essa outra imagem. O que ela mostra para vocês? O que vocês sentem quando olham o colorido dela? Qual é a temperatura do ambiente? Registrem no segundo quadro da folha de vocês. Agora, ouça essa música. O que ela te diz? Pense nos cheiros, nos gostos, nas lembranças, nas emoções e registre no terceiro quadro da sua folha. O Parabéns para Você é uma das músicas que, mesmo sem a letra, nos traz grandes emoções. Essas emoções podem ser boas ou não tão boas, assim como as imagens que a gente viu. Um exemplo bem claro de comunicação não verbal. E agora nós temos que pensar qual é a nossa responsabilidade social na comunicação, né, professora Rosane? Nós temos que pensar muito bem. Antigamente, nós falávamos das fofocas, havia tantas confusões e, enfim, hoje nós temos que pensar muito nas fake news, né, professora Rosane? A fake news ela é uma fofoca que tem uma dificuldade muito maior, porque ela corre mais rápido, né? Com o uso da internet, as coisas esparramam mais rápido. Às vezes a gente manda lá no grupo da família, do WhatsApp, no grupo do trabalho e aquilo vai se espalhando. Então, na dúvida, gente, não compartilhe. É preciso que a gente tenha muita certeza de que a notícia é verdadeira, de que a fofoca é verdadeira, para que a gente não tenha confusões e conflitos. Gente, vejam bem o que a professora Rosane falou. Em caso que a gente tenha dúvida, não vamos compartilhar, né? Porque o fake news realmente é muito complicado, pessoal. Agora nós vamos falar de um assunto importante também, que são os ruídos na comunicação. Esses ruídos são bem complicados. Às vezes nós temos assim, os elementos internos e os elementos externos. Aqueles elementos assim... esqueci! Você vai ser promovida. Hã? Você vai ser promovida. Demitida. Promovida? Demitida. Não, promovida. Susto, Jô. Vocês viram como um barulho, um ruído atrapalha na comunicação? Eu falei para ela que ela ia ser promovida. E ela entendeu
demitido. Pessoal, como o ruído atrapalha, né? Até mesmo lá no trabalho da gente, ou em casa, ou de um colega, ou no telefone, que se tiver lá fora passando alguém, ou abuzinando, ou chamando o nome, esse ruído vem trazer problemas na comunicação. E nós, para que não tenhamos esses problemas, devemos estar fazendo uma comunicação muito bem clara, bem esclarecedora. A gente tem que lembrar do que uma coisa que a gente falou lá no comecinho, que a comunicação é a arte de se fazer entender. Então, se alguma coisa ali no caminho da comunicação atrapalha e a gente não entende, ela não se dá. Né, Jô? Exatamente, bem isso. Para que haja a comunicação, a gente também tem os meios de comunicação, que são aqueles instrumentos, né, que nos ajudam a nos comunicar. Os meios de comunicação, eles passaram por muitas mudanças. Então, antigamente a gente tinha lá o telefone, o rádio, a TV, né, a carta, jornal, revista. Hoje em dia, com um equipamento só, a gente tem tudo isso, né? Os celulares estão cada vez mais modernos, os computadores, os tablets. Então, a comunicação ela vem se moldando através do tempo com o avanço das tecnologias. Com o uso dos equipamentos tecnológicos, a gente também tem as redes sociais. As redes sociais elas são muito interessantes para que a gente reencontre pessoas do passado, para que a gente aumente o círculo de amizade, mas lembrem-se da importância da gente ter uma responsabilidade nessas redes sociais. Não se expor, não espalhar mentiras, né? Então é bem importante o nosso posicionamento nessas formas novas de se comunicar. Todos os elementos da comunicação devem estar em harmonia para que ela possa se estabelecer. Vou dar um exemplo para vocês. Então, pessoal, é a mesma coisa a linguagem e o plantio de uma florzinha. Se nós não tivermos uma terra, a água, o sol, o ar, ela não vai brotar de forma eficaz, de uma forma bem efetiva. É isso que se dá na linguagem. Se eu não tiver vários elementos na comunicação, se eu não tiver alguma coisa bem importante, eu não vou ter a comunicação com eficácia. E assim é as nossas plantas, né, que acontecem aí, que a gente planta em casa também. Então vamos pensar em quais são esses elementos, vamos relembrar? Para que haja uma comunicação, eu preciso ter um emissor, que é quem fala, um receptor, que é quem ouve, e a mensagem, que é dada de um para o outro. Essa mensagem pode acontecer de forma verbal, que é com palavras faladas ou escritas, não verbal, que são os signos, os símbolos, os gestos, as expressões faciais, e de forma verbal e não verbal ao mesmo tempo, que são lá as placas, as propagandas, né, que a gente já viu. Ainda nesse processo, a gente pode contar com os meios de comunicação, que são todos os meios que nos trazem alguma informação escrita ou não. A empatia na comunicação é a arte de se colocar no lugar do outro. Esta simples atitude contribui para relações sociais mais harmoniosas e construtivas. É importante, pessoal, que ao falarmos, ao nos comunicarmos, que a gente se coloque sim no lugar do outro, para que as mensagens sejam enviadas aos nossos colegas, aos nossos familiares, aos nossos professores, de uma forma efetiva. Vamos nos colocar no lugar do outro para saber se o outro está recebendo com bastante eficácia a nossa mensagem. E sempre com carinho e respeito, né, gente? Que acho que é o fundamental. Isso mesmo. Então, pessoal, agora que nós já vimos como a comunicação é importante em nossa vida, que nós já vimos que a comunicação humana em diferentes linguagens, ela significa muito para os seres humanos,
Importante agora é pensarmos a forma com que nos comunicamos com os demais colegas, amigos, parentes, os pais, os irmãos, os primos. Gente, como é importante a comunicação. Será que estamos nos comunicando adequadamente? Ah, professora, mas eu tenho uma dificuldade imensa em me comunicar com outras pessoas. Pessoal, isso é característica de cada um, é a qualidade de cada um, é a forma natural de cada pessoa. Então, vou colocar para vocês assim que a comunicação ela é essencial, muito essencial para a nossa vida. Como nós vimos durante a nossa aula, que a comunicação ela se dá de diversas formas. De forma verbal, de forma não verbal, de forma verbal e não verbal ao mesmo tempo. Nós vimos também a responsabilidade social. A responsabilidade social em transmitir a nossa mensagem para nossos colegas, nossos professores, nossos pais, amigos, né? Enfim, como é importante se comunicar. Essa forma de se comunicar, ela se dá de diferentes formas mesmo, como a gente tem visto aí no decorrer dessa aula. E pessoal, eu vou colocar algumas situações para vocês, para que vocês observem se vocês têm facilidade de conversar com os demais, de se comunicar, ou se vocês têm dificuldade de se comunicar com as outras pessoas. Mas eles vão me dizer, professora, mas eu tenho muita dificuldade. Não importa. O que importa nesse momento é você se comunicar com as pessoas, certo? Então agora vou colocar algumas situações por meio do quiz. Nós vamos responder aí no final, eu retorno com vocês. Quando eu colocar as questões, você vai escolher uma delas, uma alternativa para cada situação que a gente vai colocar aqui, certo? Vamos lá, pessoal! Aí em casa, vocês terão assim todo o tempo que for aí necessário para que vocês respondam as questões que nós estamos apresentando. Vamos lá? Então, a primeira questão. Você tem facilidade em falar em público? Sim, consigo com facilidade. Não muito, mas se for preciso, eu falo. Não, sou muito tímida ou tímido para isso. Então agora vocês vão responder aí como você se sente. Então, pessoal, agora vamos ver como você consegue fazer amizade com facilidade. Será que você consegue mesmo? Ah, professora, eu consigo, sim. Não facilmente, mas consigo. E não, eu não consigo conversar, fazer amizade facilmente. Pessoal, vamos para a terceira situação. Você tem facilidade em iniciar um assunto durante um diálogo? Sim, sempre inicio a conversa. Depende dos assuntos pelos quais a pessoa se interessa. Não, as pessoas sempre iniciam a conversa. Então agora vocês respondam aí, pessoal, se vocês têm ou não facilidade, né, de iniciar um assunto.
geralmente entende mensagem que você quer passar de maneira correta? Sim, tenho facilidade para passar uma informação. Às vezes, nem sempre entende o que eu digo. Não, eu tenho dificuldade de transmitir uma mensagem. Então agora vocês vão responder essa questão aí. Vamos para a próxima situação. Quando alguém inicia uma conversa, você costuma falar apenas o necessário, falar muito com a pessoa, deixando a conversa fluir. Você esquiva da conversa. Então vocês podem responder essa questão, né? Como é que você inicia, se você tem facilidade ou não de iniciar uma conversa, de deixar essa conversa fluir. Então, você consegue se comunicar por meio de formas que não dependam da fala? Ah, professora, eu consigo. Sim, tenho essa facilidade de passar mensagens, talvez até mesmo de vocês escreverem uma carta. Enfim, eu tenho muita facilidade. Depende da forma. E não, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Respondam aí agora como vocês se sentem, né, através de utilização de formas da fala. Nessa próxima situação, em uma fila, você costuma interagir com as pessoas? Então você está lá ou numa fila da farmácia, ou na fila da panificadora, ou na fila do banco, seja onde você estiver, você consegue interagir com as outras pessoas? Sim, eu interajo facilmente. Não, eu não consigo interagir. Às vezes eu consigo, né? Nem sempre eu consigo interagir com as demais pessoas. Essa próxima situação. Você é do tipo de pessoa que adora sair de casa, conhecer gente nova e colocar o papo em dia. Ou você não gosta de sair, você prefere ficar em casa assistindo uma televisão, um filme, ou lendo algo, ou fica no computador. Eu não gosto de interagir com as pessoas. Ou eu gosto de interagir com as pessoas. Nessa situação, como é que eu fico e me relaciono nas redes sociais? Você costuma, eu consigo expor ideias e pensamentos?
não consigo interagir com outras pessoas. Então vamos pensar vocês lá na rede social, né? Nas redes sociais de vocês aí com os colegas, com os amigos, com professores, com familiares. Como é que você se relaciona na rede social? Então, pessoal, e quando você recebe uma notícia? Você verifica se essa notícia ela é verdadeira ou ela é falsa, que ela é fake news? E antes de você repassar essa mensagem para frente, né, para os colegas, professores, amigos, familiares, como é que você reage perante uma notícia? Será que você repassa rapidinho? Nem sempre eu repasso. Não, eu não repasso. Então verifiquem bem, pense nesse momento, na hora de responder, e vamos lá para a resposta de vocês agora, nessa questão. E você fica à vontade em lugares que tenha muitas pessoas? Sabe, professora, eu tenho muita dificuldade de ficar em lugares que tenham muitas pessoas. Sim, eu não vejo problema nenhum de me relacionar, de estar junto a outras pessoas. Depende da ocasião. Depende da ocasião, eu fico, mais tímido, mais reservado, ou não. Eu me sinto desconfortável quando eu estou com muitas pessoas. Aí depende de cada um de vocês. Podem responder, se questionar nesse momento para responder essa questão. Pessoal, quando você está lá no quarto, na sua casa, ou numa peça assim mais reservada, ou numa sala, ou num escritóriozinho, ou numa sala de estudos, e chega uma visita em sua casa, o que você faz neste momento? Eu saio, vou lá, cumprimento a pessoa e fico para conversar. Saio, cumprimento a pessoa e volto para o espaço, Volto para o meu quarto, sala, seja lá sala de estudo. Ou eu permaneço no espaço, no meu quarto, nessa sala de estudo e não vou cumprimentar a pessoa. Então agora pense que chegou uma visita na casa de vocês nesse momento e vocês vão precisar, ou cumprimentá-la, ou saem lá somente para cumprimentar e voltam, ou ficam conversando, ou vão permanecer quietinho no espaço de vocês. Isso é com vocês aí que estão acompanhando esta aula. A sua comunicação com seus familiares? Professora, eu converso com meus familiares sobre vários assuntos. Eu converso pouco com meus familiares, com meus tios, com meus primos, com meus irmãos. Eu não converso. Eu tenho essa dificuldade de conversar com outras pessoas.
né? Principalmente com os familiares. Será que você é uma pessoa comunicativa? Você é uma pessoa que tem dificuldade em expressar suas ideias? Ou será que você tem facilidade? Será que você consegue colocar as suas ideias em palavras, desenhos e de outras formas? Não, professora. Eu sou uma pessoa retraída ou retraído. Eu tenho dificuldade para me comunicar com outras pessoas. Então, pessoal, isso é de pessoa para pessoa. Isso é uma característica realmente humana de cada ser humano, né? Então, eu vou colocar para vocês assim, que a pessoa pode ser muito desinibida, muito assim, alegre, que gosta de conversar, e outras que são mais retraídas e que não gostam. Considera-se uma pessoa extrovertida, sociável, comunicativa, divertida, desinibida. Ah, eu não, eu sou mais introvertida ou introvertido, eu sou mais tímida ou tímido, eu sou mais quieta ou quieto, eu sou muito calado ou calada, eu sou reservado ou reservada. Enfim, pessoal, será que eu consigo me relacionar com facilidade com outras pessoas? Depois que vimos todas essas questões, essas situações e se somos extrovertidos ou introvertidos, vou passar para vocês um vídeo sobre comunicação. Vamos lá, pessoal, acompanhar o vídeo agora? Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. E informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir. O processo de comunicação, que envolve interação, pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon-Weaver. Os elementos que compõem esse esquema são o emissor, que é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mensagem, que é o que o emissor tem a intenção de transmitir. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles: a codificação, que envolve a tradução da mensagem em um código conhecido. A decodificação, que envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. O ruído refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela sonora, visual ou escrita. O feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Na prática, temos um sujeito emissor que codifica uma mensagem, seleciona um meio para transmiti-la.
Ao receber a mensagem, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Vamos a um exemplo. Joana dormiu mal à noite e brigou com o marido. Chegando no trabalho, leu o seguinte e-mail que recebeu de seu supervisor. Joana, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem da seguinte forma. Eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E dizem que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. E como feedback, responde ao e-mail escrevendo. Infelizmente, não consegui atender às expectativas, mas na revisão do relatório vou me dedicar mais. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então ele começa a se questionar. Será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado ou eu deveria ter parabenizado seu trabalho pessoalmente? Será que Joana está com algum problema? O supervisor se questiona sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre quem diz, em que canal, para quem, diz o quê, com qual efeito e em qual contexto. A partir disso, podemos observar que o contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana e como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Para encerrar, vamos compartilhar 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. Defina o objetivo da comunicação. Antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Seja objetivo, claro e conciso. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Não interrompa os outros. Respeite os outros. Faça perguntas. Faça anotações. Preste atenção às mensagens não verbais. Então, pessoal, e agora que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar essa aula sobre comunicação humana em diferentes linguagens, vamos nos comunicar mais, vamos conversar com nossos familiares, com nossos primos, tios, enfim, vamos fazer da comunicação o nosso maior meio de socialização. Vamos interagir. Vamos compartilhar mensagens produtivas, mensagens corretas, mensagem eficaz. Vamos aprender de forma muito correta a nos comunicarmos. E que vocês tenham a oportunidade sempre de fazer uma boa comunicação. Solte-se, relaxem e não tenham medo. Sejam felizes. Um abraço e até mais.